Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. À quarta-feira também pode contar com o Português Suave, um episódio mais curto, mas em que os protagonistas são os nossos ouvintes. Olá Zé, olá Marco. Olá, tudo bem? Viva, bom dia a todos. Bom dia. Vamos a isto hoje. Pela primeira vez. Vamos ouvir os nossos ouvintes. De viva voz, vamos dizer assim. Lançámos o desafio, tivemos bastantes ouvintes que queriam perguntar ao nosso ninja da língua portuguesa dúvidas que tenham e hoje, agora pela primeira vez, vamos ter a oportunidade de escutar quem nos escuta. Não sabemos se estão na praia ou não quando enviaram este áudio, mas vamos à primeira dúvida. Viva Português Suave, daqui fala Zé Maria de Viseu. Bem, como sabem, antigamente só se usava o literalmente quando queríamos efetivamente que aquilo que estávamos a dizer fosse levado à letra e não fosse confundido com uma expressão popular ou com uma metáfora. Hoje em dia usa-se e abusa-se literalmente ao ponto de este servir já só como uma mera expressão de ênfase. Eu gostava de pedir, por favor, a opinião do Marco relativamente a este assunto e mandar um abraço a toda a equipa. Parabéns pelo excelente programa. Abraço. Um abraço também. Fica aqui o abraço. Não um abraço literal, é um abraço figurativo figurativo e não literal. Começamos mais já. Eu sofro disto também. Tenho esta dúvida. Está bem, olha, eu vou fazer como é que se diz, uma sugestão de leitura em inglês, infelizmente não está traduzido para português. É um desafio para ti, Marco Neves. O quê? Escrever um livro sobre isso? Já que escreves tanto. Um livro literalmente sobre literalmente. Seria giro. Mas eu queria dizer aqui, primeiro, eu vou começar por dizer que eu tento não usar literalmente como intensificador, mantendo o significado literal da palavra literalmente. Mas, é que às tantas já nem sabemos o significado da palavra. Mas há aqui um problema que esta palavra está a começar a sofrer e que não é a única. Porque reparem, ou seja, quando uma palavra começa a ser usada como intensificador, rapidamente, e em várias línguas isto acontece, os falantes começam a despejá-la, digamos, ou seja, começam a retirar lá de dentro o sentido e já só usam aquilo para... Isto aconteceu com várias, e esta é um pouco mais... ou seja, dá-nos um nó no cérebro, porque de facto a palavra em si está a apontar para a literalidade, como o ouvinte disse. Mas vou-vos só dar aqui dois exemplos de palavras em que isto aconteceu, uma do português, outra do inglês. E as duas também, aliás, tanto literalmente, eu até presumo que isto seja um problema que começou no inglês e que a palavra começou a espalhar-se através do inglês, e não é só a questão do sentido estar a mudar, como a própria palavra não era assim tão usada, se pensarmos bem. Eu acho que a palavra era relativamente rara, tornou-se mais comum com este sentido mais de intensificação. Mas só para vos dar um exemplo, a palavra realmente aconteceu o mesmo. Se nós pensarmos bem, se eu digo esta pessoa... sei lá, digam-me uma frase com a... Esta pessoa é realmente esperta. Sim, mas nesse caso nós podemos literalmente pensar que ela é realmente esperta, mas nós às vezes usamos realmente só como intensificador. Por exemplo... Ou então até para afirmar. Por exemplo, esta pessoa é muito inteligente e eu digo realmente. Realmente, sim, mas eu estava aqui a tentar pensar numa frase como, por exemplo, este computador realmente é a melhor coisa que já comprei. Provavelmente não é real, não sei se estão a perceber. Sim, Esta palavra também já perdeu essa... Só que como o realmente não está a apontar para a literalidade, não nos custa tanto aceitar isto. Mas há outra palavra em que isso também aconteceu, como o very, do inglês. Very vem da palavra verdadeiramente, em francês antigo, depois se juntou. Ou seja, quando eu digo que alguma coisa é very, originalmente queria dizer é verdadeiramente X. E depois foi perdendo esse sentido e é apenas agora um intensificador sem ter nenhuma relação com a palavra verdade, até porque posso dizer que is very, sei lá, qualquer coisa negativa. Portanto, é muito falso, por exemplo. Isto para dizer o quê? Eu acho que a pessoa, todos nós fazemos muito bem em tentar salvar o literalmente. Eu faço o mesmo. Mas não tenho Salvem-o literalmente. Salvem-o literalmente, mas não tenho grande esperança que tenhamos sucesso nesta nossa Eu também acho que não. guerra. O livro que eu ia recomendar é um livro em que um linguista que escreve muito bem em inglês.
Já foi traduzido para português, mas foi traduzido apenas só os livros mais políticos dele, porque ele também escreve sobre questões mais políticas e culturais, mas tem livros sobre linguística que eu gosto muito e gostava muito que fossem traduzidos, mas como ele tem o inglês como objeto, é claro que é muito difícil que um livro sobre o inglês seja traduzido para português. Chama-se John McWhorter e escreveu o livro Words on the Move, em que ele mostra como as palavras mudam com muito mais facilidade do que nós pensamos, e temos este, entre aspas, problema, que por outro lado também é uma característica essencial da linguagem. E pronto, não sei se gastámos muito tempo. Isto foi realmente explicativo. Realmente, sim. Mas não foi literalmente, sei lá, não foi a melhor coisa do mundo. Ainda deste uma sugestão de livro? Acho que ficámos todos a ganhar. Vamos seguir então para mais uma dúvida, aqui no Português Suave, episódio extra de quarta-feira. Olá, Português Suave, bom dia. Eu sou Sylvie. Como podem reparar pelo meu nome e pelo meu sotaque, nasci e vivo em França. Falo corretamente o português, pelo menos acho eu, mas estou sempre com dúvidas. E hoje a minha pergunta tem a ver com a expressão tem de ser. Às vezes ouço tem que ser. Então, qual é a forma correta? Obrigada e até breve. Um beijinho para a Sylvie, e nós no episódio passado também falámos sobre França. Portanto, exatamente, está tudo ligado. França, exatamente, está tudo ligado. E a Sylvie... Então, Marco, tem que ser ou tem de ser? Só para vos dizer que eu também recebi esta pergunta ao vivo por Rodrigo Andrade, no Porto, quando eu estive lá no Museu de História Natural. Um abraço para o Rodrigo. E ele foi lá assistir a uma sessão onde eu estive a falar sobre a língua portuguesa, e ele perguntou-me precisamente isto, e eu disse, eu vou falar disto no programa no Observador, no programa Português Suave, e ele disse que ia ouvir, portanto, Rodrigo, olá. Há aqui uma distinção que eu chamo regra de etiqueta da língua. Porquê? Porque não é uma regra gramatical real, porque essa regra gramatical, para ser uma regra gramatical, tinha de ser seguida pelos falantes, pelo menos ao longo do tempo, e nem os grandes escritores, nem os falantes em geral seguiram esta regra, mas criou-se a ideia entre quem pensa nestas coisas da língua, nos livros de gramática, nos livros de português, que deveríamos seguir esta distinção. E eu até confesso que tento fazer esta distinção, mas tenho de informar que é uma regra de etiqueta, no sentido que é uma regra que alguns falantes optam por seguir de forma consciente, não é algo que esteja na nossa cabeça. E a distinção é, nós dizemos ter de, quando é algo que é necessário fazer. Eu tenho de gravar no programa do Português Suave hoje, porque está combinado. Ter que é quando eu tenho alguma coisa que fazer. Olha, hoje não tenho nada que fazer. Não tenho nada que fazer, amanhã já vou ter coisas que fazer. Não sei se estão... Ou seja, há uma necessidade implícita no ter de. Isto é a regra de etiqueta. Se formos aos grandes escritores, fomos aos falantes, aos jornalistas, a quem fala isto muda, não é? Não, esta distinção não existe. Portanto, é uma distinção que nós podemos optar por fazer. Ou seja, cada um faz à sua maneira. É a mesma coisa que nós pomos ou não um chapéu em certas situações. Claro. Por vezes é uma regra de etiqueta dizer que... ou seja, termos como regra não usar chapéu nestas situações, não quer dizer que seja uma necessidade física, não sei se estão a perceber. Da mesma forma, a gramática do português não inclui esta distinção, mas alguns falantes optam por fazê-la, e espero ter sido claro nesta acho que a Sylvie vai gostar desta justificação, vamos Sylvie chamar assim. Rodrigo Andrade. Exatamente. O Rodrigo, há que dizer que essa sessão no Porto correu muito bem, tive muitas pessoas a falar do programa aqui no Português Suave. Ótimo. Portanto, já tivemos, não foi o Português Suave ao vivo, como há de isso ser, vai acontecer, já te disse. mas já foi assim uma espécie de nós temos de prelúdio. falar melhor sobre isso, mas vamos dizer assim, aqui fora do programa, para preparar depois de uma grande festa, um dia, quem sabe, com os nossos ouvintes. Este episódio extra fica por aqui. Se tiver dúvidas, já sabe, 91002 4185, é só enviar um áudio e uma mensagem de voz até 30 segundos com a sua dúvida, dizer o seu nome, de onde nos está a ouvir, gostamos sempre de saber. E pronto, nós estamos aqui todas as quartas-feiras com as dúvidas dos nossos ouvintes. Também podem enviar para o e-mail, Marco, qual é que é? portuguesuave@observador.pt. Muito bem, isso mesmo, Então, estamos mesmo bem treinados. Até domingo, Marco, um abraço. Grande abraço, Marco.